A gente percebe que em desenhos, séries ou até mesmo filmes a gente tem personagens que são muito, mas muito ricos. Você já parou alguma vez pra se perguntar qual é o personagem mais rico entre todos esses? Bom, e é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje. Vou trazer uma lista com 10 personagens do mais pobrinho até o mais rico. Não do mais pobrinho assim, mas vamos pôr uma categoria até o mais rico de todos que vocês vão descobrir no final desse vídeo. Mas estão preparados? Então, vamos lá! Como a gente está falando de desenho, filmes e séries, vamos citar um filme que eu acho que vocês não devem conhecer, mas alguns devem conhecer. Enfim, vamos falar de Jay Gatsby, do filme O Grande Gatsby. Um dos protagonistas do filme O Grande Gatsby, a gente tem o Jay Gatsby. Jay é um cara meio solitário, cujo o seu único objetivo é reconquistar a mulher da sua vida, Daisy. E nessa meio que vida solitária dele, o cara acabava ficando dando muitas festas pra poder se animar de novo. Só que não era festas simples, era festas muito luxuosas. E pra dar festas luxuosas assim, claramente você tem que ser bem rico, né? Mas aí vem a pergunta, pra ele poder dar todas aquelas festas, ele tem que ter muito dinheiro. Então, quanto dinheiro Jay Gatsby tem? Jay Gatsby tem exatamente, ou um pouquinho mais, não sei, de $1 bilhão. Eu sei, isso é muito dinheiro, muito mesmo, mas calma que a gente só tá no começo da lista, a gente só tá começando. Isso aqui vai ficar muito mais alto ainda. Como no nosso vídeo a gente tá falando de personagens fictícios, eu acho que dá pra colocar ele na lista, porque querendo ou não ele é um personagem fictício, o Mr. Monopoly. Acho que você já deve saber quem é ele, mas pra quem não sabe ele é o protagonista do joguinho Monopoly. É um tiozinho lá rico, cheio de propriedades, onde no jogo você tem que pegar e comprar as propriedades dele e falir o amiguinho. É simplesmente isso. O jogo é bem divertido. Tá, mas pra ter todas aquelas casas do tabuleiro, aquele senhorzinho tem que ter muito dinheiro. Então, quanto o Mr. Monopoly tem? Mr. Monopoly tem cerca de $1 bilhão e 100 mil. É um pouquinho mais do que o de Jay lá, mas tudo bem. Eu disse que isso aqui ainda vai aumentar, então calma. Em Tomb Raider a gente tem um arqueólogo britânico que acabou ficando muito rico por causa das coisas que ele encontrava. Ia mostrando no seu... Como é que é o nome do negócio que o arqueólogo... Enfim, é colocando no museu. Só que de repente do nada esse arqueólogo some. E como ele sumiu, a herança fica para sua filha, Lara Croft. Já que a Lara herdou todo esse dinheiro do seu pai, de fósseis, sei lá o que ele achou, ela acabou entrando nessa lista como uma das personagens mais ricas. E vocês querem saber quanto que ela ganha? Sim, é pra isso que vocês estão nesse vídeo. A Lara Croft tem $1 bilhão e 300 mil. Com todo esse dinheiro, pra que ela quer ser Tomb Raider, quer enfrentar dinossauro, quer fazer tudo aquilo? Eu não entendo. Se bem que você tem tanto dinheiro, você tá meio cagando pro que vai acontecer, então deve ser isso que tá acontecendo com ela. O nosso próximo é o substituto do Charlie Sheen em Two and a Half Men. Tá, o nome dele é Charlie Harper na série, mas o nome verdadeiro dele é Charlie Sheen. Enfim, o Charlie. Esse cara é o Alden Smith. Ele é um empreendedor da internet que várias vezes fica ameaçando se matar pra não se divorciar da sua ex-mulher e é um cara muito rico porque ele é um empreendedor que deu certo. Após ele ter falhado na tentativa de enganar sua mulher, a mulher separou dele, ele acaba conhecendo a casa do Charlie. E aí o que ele faz? Compra ela. E tudo bem, como o Charlie Harper morreu na série, ele acabou substituindo o Charlie Harper, comprou a casa, virou dono e começou a morar com ela. Eu acho que é isso, que faz tempo que eu não assisti o One and a Half Men, não lembro muito bem. Mas pra ele ter comprado aquela casona do Charlie Harper, ele tem que ter muito dinheiro. E sim, ele tem. O Alden Smith tem cerca de $1,4 bilhões. É muito dinheiro. Comprou a casa, sobrou dinheiro pra ele fazer o que quiser. Meu Deus, é muito. É muito. Mas calma que a gente ainda vai ter bem mais. Calma que tem bem mais alto do que isso. Agora vamos falar de Game of Thrones. Em Game of Thrones a gente tem algumas casas que representam como se fossem tribos. Eu acho que eu posso descrever assim, como se fossem algumas tribos. Dentre essas casas a gente tem a casa Lannister. Essa casa acaba sendo considerada a mais rica de Westeros. Nessa casa a gente tem Tywin Lannister. Esse é tipo o Lorde desse local. E já que ele é o Lorde, a gente pode considerar que o dinheiro seja dele, né? Talvez o dinheiro seja todo dele, não sei. Enfim, é da casa, mas como ele é o Lorde, vamos supor que o dinheiro é dele. Agora vamos à pergunta, quanto dinheiro Tywin Lannister possui? Ou no caso, a casa Lannister. A casa Lannister possui um pequeno valorzinho de $1,8 bilhões. Tudo bem, né? Pouquinho, né? Agora as proporções vão se tornar um pouquinho maior. Por enquanto a gente só tava na casa do $1 bilhão. Agora vamos ver onde a gente vai chegar.
Estreado nos Estados Unidos em 1940 e passou aqui no Brasil no SBT, eu não lembro muito bem o ano, mas lembro de ter assistido, temos Riquinho Rico. O desenho mostra o Riquinho no dia a dia, com a sua enorme mansão, milhares de dólares, vivendo diversas aventuras na companhia do seu cachorro Dólar. O Dólar é legal. E de alguns amigos, como a Glorinha, que é a única que eu lembro que era amiga dele. Basicamente era um desenho onde mostrava um menino rico se divertindo à vontade com o dinheiro dos pais dele. Que inveja. Mas brincadeiras à parte, vamos pensar aqui, quanto será que tinha tanto dinheiro Riquinho Rico pra fazer todas aquelas loucuras? Claro, o dinheiro não era do Riquinho, era da família dele, mas enfim, ele entrou na lista. Então, a família do Riquinho Rico tinha cerca de 5.800.000.000 dólares. A gente tava na casa do 1, a gente já pulou pro 5. E tem mais, vai mais alto ainda, calma que vai bem mais alto. Deve ser por isso que o desenho fez sucesso, porque tipo, as crianças assistiam querendo fazer o que Riquinho fazia, só que não podiam fazer porque ele tem muito dinheiro e as crianças não têm tanto dinheiro igual ele. Agora vamos falar do melhor super-herói de todos. Tirando o Super Choque, porque eu acho o Super Choque mais da hora que ele. Mas, sim, eu estou falando daquele que não tem poderes. Aquele que usa capa. Aquele que tem a máscara de morcego. Sim, estou falando do Batman. Sua identidade verdadeira é Bruce Wayne, o bilionário Bruce Wayne. E ele acabou resolvendo se tornar super-herói após ver a morte do seu pai e da sua mãe. Sendo assassinada por um bandido, ele quis vingança e ele acabou virando o Batman, usando o dinheiro todo para fazer roupas e equipamentos para ele poder se tornar um super-herói. E tipo, após a morte dos seus pais, ele meio que conseguiu herdar uma herança bem gordinha, hein? Uma herança grande. Mas vocês já conhecem muito bem o Batman, então vamos lá a quanta grana o morcegão herdou. Ele herdou cerca de 9,2 bilhões de dólares. Quase 10 bilhões de dólares o morcegão herdou. Quase 10 bilhões. Vocês têm ideia assim? Agora vamos a outro super-herói que não tem superpoder nenhum e sim só a grana. E quando eu digo grana, é muita grana mesmo. Estamos falando de Tony Stark, ou melhor, o Homem de Ferro. Quando ele tinha 21 anos, os pais de Tony foram mortos em um acidente de carro e ele herdou os negócios do seu pai, as indústrias Stark. Outro que teve a sorte de herdar a grana do nada, né? Dentro de alguns anos, por ele ser muito inteligente, ele acabou fazendo a empresa se tornar multimilionária, bilionária de dinheiro e muito dinheiro, porque ele começou a vender armas pro governo. Vender armas pro governo, isso deve dar muito dinheiro, cara. E com toda essa grana que ele tinha, ele criou uma armadura para ele poder se tornar um super-herói. E ele se tornou o Homem de Ferro. Aí vem a pergunta, depois que ele herdou as indústrias Stark, o que ele conseguiu ganhar com ela? Hoje Tony Stark tem cerca de 12,4 bilhões de dólares. Com esse dinheiro, até eu seria super-herói. Mas convenhamos que com esse dinheiro eu podia ter feito uma armadura mais legal, porque a do Homem de Ferro, hein? É meio bosta. Esse eu tenho certeza que muitos têm a curiosidade de saber o quanto ele tem. Eu tinha muita curiosidade, mas agora eu sei e eu vi que é muito dinheiro mesmo. Estou falando do Sr. Burns dos Simpsons. Em sua infância, o Burns morava em uma casa de campo simples e com seus pais carinhosos. E seus múltiplos irmãos, tipo, ele tinha muito mesmo. Aí tem um episódio que o Bart acaba trocando de lugar com um filhinho rico. E nisso, o Burns conta uma história pra ele. Nessa história, o Burns meio que confessa que ele era o mais novo. E que pra ele herdar toda a riqueza dos seus pais, ele teve que envenenar uns irmãozinhos aqui, empurrar outros irmãozinhos ali. Tudo sem querer pra ele receber toda a grana. Vocês sabiam dessa história do Burns? Depois, sem estar sem irmãos, sem mãe, sem pai, ele acabou ficando sozinho. Então seu avô decidiu, pegar o Burns e trazer pra morar com ele. Mas o Burns era esperto, sabia que, como seu avô estava prestes a morrer, ele podia herdar a usina de átomo que o avô dele tinha. E dito e feito, o avô dele morreu, ele herdou a usina de átomo. Que aí, ele transformou na usina nuclear de Springfield. Que já fez muita merda com aquela usina, mas tá aí, é dele. E vocês querem saber como esse velho ranzinza xarope, sei lá mais o que eu posso falar dele, tem de dinheiro? Sr. Burns tem a pequena bagatela de 35,8 bilhões de dólares. Pouco, né? Pra que mais? Agora chegamos no primeiro lugar e eu creio que vocês já sabiam quem era. Ou devem pelo menos estar esperando ele ter aparecido. Mas eu acho que muita gente já sabia que o nosso primeiro lugar é ele, o Tio Patinhas. Eu não achei nada que explicasse certamente o passado dele, como ele conseguiu dinheiro ou algo do tipo. Mas um pequeno trecho que eu achei
falava que ele achou alguns diamantes, e tipo, diamante vale muito dinheiro. Então já que ele achou diamante, ele catou, vendeu esses diamantes e ele ficou bilionário. A gente sabe que o tio Patinhas é tão bilionário porque tem a clássica imagem do tio Patinhas nadando no dinheiro. E pra você nadar no dinheiro, você tem que ter muito dinheiro mesmo. Tá, mas sem enrolar, já que eu não sei muito de como o tio Patinhas conseguiu esse dinheiro, vamos falar logo o quanto ele tem. Estimula-se que o tio Patinhas tenha cerca de 65,4 bilhões de dólares. E é por isso que ele é o primeiro da lista, ele é o primeiro mais rico de todo mundo fictício. E se ele fosse uma pessoa real, com certeza ele ia ser a pessoa mais rica do mundo. Digo, um pato, né? Porque ele não é uma pessoa. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu gostei que isso me ajuda demais. Se você é novo no canal, curtiu esse vídeo, se inscreve aí pra você não perder os próximos. Relembrando que tem vários outros tipos de vídeo aqui no canal relacionados a séries, filmes, animes, desenhos, tudo. É só você entrar aí e assistir que tá bem legal. Bom, aqui do lado vai estar os 2 últimos vídeos, clica aí pra você poder assistir. E é isso, valeu, até a próxima aí, fui!